Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, sexta sim, aqui na Rádio Savana 100.2, onde analisamos os temas que marcaram, os temas nacionais e internacionais que marcaram a semana. É um programa que pode voltar a ouvir aqui nesta rádio, indiferido aos sábados e também aos domingos. Também pode ler no diário Mediafax, na versão escrita. Fernando Lima, boa noite, cá estamos nós para mais um programa. Uma semana também que iniciou uma vacinação massiva. Uma vacinação massiva tem que se lhe diga, mas claramente o governo parece muito mais confortável agora com as últimas recepções e tudo indica que vai continuar a receber mais vacinas até ao fim do mês, o que lhe permite ter um plano muito mais confortável e fazer este forcing grande na vacinação. É preciso também enfatizar que só com a vacinação e só com a vacinação do continente africano é que se podem atingir esses objetivos mundiais em termos da imunização da população, da maioria da população mundial, porque se o continente africano, e isto é um apelo também da OMS, ficar à margem desta vacinação massiva, os países, as Américas e Europa vão continuar a ter os mesmos problemas e não só, também o perigo de novas estirpes deste vírus, porque encontram um campo fértil para se expandir. Portanto, são boas notícias para Moçambique. Também, se calhar isto vai contra a corrente, se calhar devia ficar calado, mas se olharmos atentamente os gráficos da própria terceira vaga, notamos que ela está a perder já a sua força. A minha ideia, e não é a minha ideia, é a ideia dos técnicos, eu não faço prognósticos, porque não sou um técnico de medicina, é que de facto já chegamos ao pico da terceira vaga e, portanto, agora vamos começar a descer. Os números assim o indicam, incluindo os números onde está sempre centrado o maior foco das infecções, que é a zona do Grande Maputo. E, portanto, a questão dos internamentos, nós estávamos numa situação em que estivemos próximo da exaustão, ou seja, se tivéssemos o mesmo nível de resposta da segunda vaga, não teríamos a resposta adequada. O Ministério da Saúde criou uma almofada de conforto de 530 camas no pico da infecção aqui no Grande Maputo. Chegámos próximo das 450 camas, portanto ficámos abaixo da capacidade que foi criada para responder à terceira vaga. A questão é, e se houver uma quarta vaga, e qual vai ser a resposta para a quarta vaga? Mas aqui também teremos há outro debate, que é toda a estratégia de Moçambique empurrar sempre a pandemia mais para a frente, tendo a expectativa que quanto mais para a frente o faz, melhor preparado está para enfrentar, nomeadamente em termos de vacinação e em termos de cuidados médicos para aqueles que se infectaram. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, hoje alinhamos para este programa Cabo Delgado, a guerra em Cabo Delgado, que é um tema incontornável. Vamos olhar também para a nova lista de declarantes. Nós estamos a falar do caso das dívidas ocultas, cujo julgamento foi marcado para dia 23 de agosto, já é para breve. Vamos comentar também um assunto internacional aqui na África do Sul, que é a remodelação governamental. Mas antes disso, vamos olhar para o seu tema de semana, Fernando Lima, que são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos estão praticamente no fim. Portanto, decorreram durante 2 semanas em Tóquio e noutras zonas vizinhas à capital japonesa, e tudo indica que
dentro de todas as limitações que houve, foram um grande sucesso. E foram um grande sucesso porquê? Porque eu acho que este tipo de realizações, este tipo de eventos em tempo de pandemia, mostram a nossa dimensão humana de lutar contra a adversidade. E, portanto, no meio de todas as desgraças, de todas as tragédias, dos problemas que os países enfrentaram, na sua grande maioria, as nações responderam positivamente à chamada para Tóquio, uns jogos que decorreram sem assistência, uma incrível organização. Aliás, não seria de esperar de japoneses, não seria. Este é um estereotipo que temos em relação ao Japão, que não há pessoas mais organizadas que os japoneses. Portanto, jogos muito bem organizados, níveis ínfimos de contaminações nas delegações, e sobretudo os contaminados nas delegações não eram atletas, eram sobretudo funcionários das delegações. Um outro aspecto que eu quero salientar é que, dado o índice de recordes, parece-me que os países se prepararam bem, não obstante, mais uma vez, a questão das adversidades. Finalmente, e talvez este aspecto mais dentro desta festa das nacionalidades, das nações, o facto de, mais uma vez, o continente africano, ele próprio, e por interpostas entidades, se afirmar cada vez mais nos Jogos Olímpicos e nestas competições internacionais. O que é que eu estou a falar? É que, para além das vitórias, digamos, dos suspeitos do costume, ou seja, aqui na África oriental, o Quênia, o Uganda e a Etiópia; na África Oeste, a Nigéria; um pouco a África Norte, Marrocos, Egito e a Argélia. Mas também é importante notar o papel da diáspora africana por todo o mundo. Fica hoje muito difícil dizer atleta italiana, atleta portuguesa, atleta americana. Por exemplo, a vencedora se não me engano, dos 800 metros femininos é uma jovem do Sudão, mas com passaporte americano. A medalha de ouro de Portugal em triplo salto é de um cubano. A vitória, se não me engano, não sei se é nos 3.000 metros de obstáculos, é de uma jovem também da Etiópia, mas de nacionalidade holandesa. Portanto, o que é que isto significa? Eu não sou ingênuo ao saber que existe tráfico de nacionalidades, de oferta de nacionalidades para estes atletas de grande calibre, mas isto mostra que, e não devemos ter do meu ponto de vista, não devemos ter complexos de que estes atletas, na ausência de boas condições nos seus países, foram em busca de melhores condições, e não deixam de afirmar o continente. E, por outro lado, passam também, quer-me parecer, uma mensagem muito importante, ou seja, se houver investimento, se houver condições, isto que é feito para os países nórdicos, para os países do sul da Europa, para os próprios Estados Unidos, pode ser conseguido em países do continente africano, mas é preciso
que se criem as condições. E isto também mostra que o Quênia e a Etiópia, dado o seu grande potencial, por causa inclusivamente de condições geográficas destes países, têm apostado forte nas suas equipas. E dominam todas as corridas de fundo. Exatamente. Finalmente, um pequeno detalhe. Quando se pensava que a questão do excesso de testosterona, este problema do hermafroditismo em relação a Casper Semenya aqui da África do Sul estava ultrapassado por causa desta controversa decisão do Comitê Olímpico. Há mais um caso agora com duas atletas da Namíbia que não poderiam concorrer nem nos 400 nem nos 800, foram concorrer nos 200 metros e uma ficou em primeiro lugar e outra ficou no quarto lugar, o que ambas com problemas de excesso de testosterona e, portanto, mais uma vez está aqui lançado um caso em relação a este problema do género, que deve ser, do meu ponto de vista, deve ser encarado com seriedade, porque senão estamos de facto a alterar as condições de competitividade numa prova tão importante como são os Jogos Olímpicos. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o nosso primeiro tema, que é Cabo Delgado e as forças ruandesas que integram também unidades das FDS moçambicanas estão a avançar muito sobre Mocímboa da Praia, que é a capital jihadista tomada já no passado agosto. Fernando Lima, parece que aqui a ideia é recuperarmos Mocímboa da Praia antes do dia 12, que é o dia que se comemora um ano. Eu penso que sim, claramente o dia 12 está na cabeça de todos, inclusivamente a informação que me deram hoje, penso que é uma informação de qualidade. Na planificação dos ruandeses havia esta ideia que a Mocímboa da Praia devia ser tomada no dia 21 de agosto. E, portanto, a ideia seria fazerem-se operações em todas as bases à volta de Mocímboa, e esta operação no distrito de Mocímboa da Praia culminaria com a entrada na capital distrital. Eu posso antecipar que, eventualmente, por pressão das forças de defesa e segurança de Moçambique, a ideia é avançar primeiro sobre Mocímboa da Praia e depois fazer-se a limpeza sobre as grandes bases ao longo do rio Messalo, que ficam na parte mais a sul do distrito de Mocímboa da Praia, e onde estão, as informações da inteligência dizem isso, onde estão concentrados os grandes efetivos jihadistas, nomeadamente na base de Siri e na base de Mbao. As informações, quando entramos para fazer este programa, a informação que havia ao princípio desta tarde é que as forças ruandesas com forças moçambicanas estariam a cerca de 15 quilómetros de Mocímboa da Praia. Ou seja, há um ataque à vila de Mocímboa da Praia, vem em duas direções: a descer de Palma e a subir de Auace. Exatamente. A subir de Auace é um bocadinho na diagonal. Digamos que a parte de Auace é mais na diagonal do que avançar para norte, mas sim, Auace fica mais a sul que Mocímboa. Basicamente é uma progressão do interior para a costa, enquanto que em relação a Palma é uma progressão norte-sul. Parece por isso que foi muito importante o assegurar das posições de Auace e de Diaca, porque e é preciso não esquecer que entre Diaca e Moeda há forças jihadistas, entre Auace e Moeda há forças jihadistas. Hoje eu lia
num sítio qualquer que Mocimboa da Praia é a única capital distrital. Não é verdade. A situação de Namakande, a capital distrital de Muidum, não está clara. Quem controla essa capital, e depois aparentemente há outras movimentações para o sul ao longo da estrada, penso que se chama N380, e isto mostra que um dos grandes objetivos é ver se é possível restabelecer o tráfego nesta rodovia muito importante entre Macomia e Palma, uma vez que o tráfego se faz com fluidez entre Pemba e Macomia. O coronel ruandês, que é o porta-voz, coronel Ravanga, assinalou que estas forças ruandesas têm enfrentado maioritariamente pequenos grupos que estão em todo lado, segundo as suas palavras. Isto mostra que os insurgentes estão-se a dispersar e vão atacar pequenos grupos, tal como nós já falávamos aqui no programa, nos programas passados. Exatamente. Dois aspectos em relação a isto. Não só corresponde a um movimento tático importante, o que significa que a força jihadista não é um bando, não é um bando desorganizado, tem o mínimo de qualificativos militares. E outro aspecto também muito importante é que quando há estas grandes ofensivas e numa perspectiva de exército de guerrilha, é quando a força opositora é muito maior e tem meios muito mais poderosas, o conveniente ou aquilo que se deve fazer é bater em retirada. Os relatos que temos do terreno são ao contrário, ou seja, em todos os recontros que tem havido com as forças combinadas ruandesas e moçambicanas, tem havido resposta jihadista, mas uma parte da resposta é feita em emboscadas ao longo da estrada. Isso significa que o moral das forças jihadistas continua elevado, porque só com esta motivação é que é possível fazer frente a uma força bem equipada e com meios que não há sequer comparação entre uma força que eventualmente tem também, infelizmente, digo infelizmente porque as viaturas que os jihadistas têm foram capturadas, tomaram da parte a parte do governo de Moçambique, mas os meios não é possível comparar carros blindados com caminhões e motorizados. A SADC, as tropas da SADC continuam a chegarem, continuam também a mobilizar o equipamento para o terreno. A indicação de que vão atuar no eixo Muidum-Benangade, também Palma. O contingente sul-africano chegou a um navio que foi visto de combate, denominado Makanda, que foi visto no porto de Pemba. A Tanzânia também desembarcou o seu equipamento em Pemba. Olhando para aqui para a Tanzânia, é uma nova atitude, corresponde a uma nova atitude da Tanzânia? Eu penso que continua a haver um ponto de interrogação sobre a Tanzânia. Por exemplo, pode ser que os aviões da Tanzânia estão a transportar equipamento para outras forças e que isto não corresponda a equipamento tanzaniano. Porquê? Porque até agora não se notou no terreno qualquer militar tanzaniano. Então não faz sentido haver equipamento tanzaniano sem a correspondente força militar. Então é possível, e sabemos que, por exemplo, o Ruanda não tem meios militares, nomeadamente estes aviões de transporte para movimentar grande equipamento, que
a Tanzânia e o Ruanda estejam a cooperar em termos de... Neste processo. Neste processo. É importante referir que a senhora Suluhu foi ao Ruanda. Aliás, parece que a grande capital da região neste momento é Kigali. Os zimbabianos vão a Kigali, os angolanos vão a Kigali, os tanzanianos vão a Kigali. Só falta a África do Sul também ir a Kigali. Ir a Kigali. Portanto, não é claro... É pouco crível essa parte aí da África do Sul, dadas as relações que eles têm. Sim. Não é clara ainda qual é a alteração de posição, ou se há mesmo uma alteração de posições da Tanzânia e se o envio deste avião para Pemba de qualquer forma, é sempre uma participação e um envolvimento. Mas se trata de um envolvimento simbólico no esforço de Cabo Delgado. É uma questão, Fernando Lima, durante quase 4 anos de violência em Cabo Delgado, tropas estrangeiras chegaram e fazem quase avanços em poucas semanas, o que nós não conseguimos durante esses todos os anos. Isto não nos devia envergonhar e levar-nos a uma profunda reflexão sobre o que falhou e o que está a falhar entre nós? Francisco, acho que respondeste à tua própria questão, e isto responde a outras questões de fundo. Os opositores à intervenção estrangeira temiam esse tipo de conclusões, ou seja, que a intervenção militar externa põe a nu essas fraquezas e, por outro lado, mostra também que os opositores do governo de Moçambique não são esta força formidável que as forças armadas de Moçambique têm grande dificuldade de enfrentar. Penso que o contrário aqui é verdade. Dadas as grandes fragilidades das forças armadas de Moçambique, um contingente que é estimado entre 2.000 a 3.000 homens consegue tomar vários distritos, consegue destruir várias sedes distritais sem que as forças do governo consigam dar uma resposta adequada. Portanto, uma parte, há outros motivos, claramente, mas uma parte dos receios e, sobretudo, da resistência que foi colocada à intervenção militar externa era que ela viria colocar a nu as nossas dificuldades, porque é preciso, e acho que isso é importante, e acho que isso vai forçar necessariamente esta reflexão, esta intervenção e esta presença põe claramente a nu quais são as dificuldades que nós temos e que não se circunscrevem também noutra argumentação oficial a problemas de logística e a problemas de treino militar. Há muito mais problemas que apenas logística e formação. Com a tomada de Mocímboa da Praia e esta limpeza sobre a A380, ligando até Palma, acha que isso pode ficar um regresso rápido do projeto da Total regressar à Fungi é muito pouco tempo em relação ao tempo que a Total determinou quando declarou a força maior? Francisco, deixa-me acrescentar um pequeno pormenor em relação ainda à última questão que me parece importante. Eu acho que é relevante mencionar que a maioria dos moçambicanos está muito mobilizada com as notícias que vêm de Cabo Delgado. E há um grande orgulho dos moçambicanos em relação àquilo que se está a passar em Cabo Delgado. Ou seja, o moçambicano
rico ou pobre, remediado, nunca esteve a favor do jihadismo, desta rebelião e desta violência, e na ausência de uma resposta adequada das forças moçambicanas, está muito satisfeito que em Cabo Delgado estas forças estão a receber uma resposta à altura que eventualmente vai criar as tais condições para haver paz, em Cabo Delgado. Indo à questão colocada. Claro que não é de hoje para amanhã que o projeto vai ser restabelecido, mas notícias de estabilidade ou de restabelecimento de segurança e estabilidade encorajam os investidores. Os investidores e grandes empresas como a Total trabalham sempre a médio e longo prazo, não como costumamos dizer, daqui para aqui. Então, eles têm sempre planos de contingência. O que é que vamos fazer em 2022? O que é que vamos fazer em 2023? Tendo em conta que há uma perspectiva que a remobilização de equipamentos e de mão de obra para o projeto levaria 6 meses, é importante começar a fazer essa planificação, nomeadamente, por exemplo, em relação a 2022. É preciso não esquecer que nós estamos praticamente no final do ano. E é importante, me parece que é importante referir que a SAIPEM faz parte do consórcio que tem a seu cargo o desenvolvimento do projeto. Envolve também a McDermott e a Kyoda na parte dos estudos. A SAIPEM é o líder do consórcio e numa reunião da empresa foi aventada a hipótese de os trabalhos em Cabo Delgado serem retomados mais cedo do que se previa. Portanto, vamos dizer que o horizonte temporal era outubro, novembro do próximo ano. De 2022. Eu diria que se os trabalhos preparatórios forem retomados no princípio de 2022, isto poderá antecipar o projeto, claro, mas sempre referindo, se a situação de segurança melhorar, que no fim do primeiro semestre de 2022 o projeto poderá ser retomado. A boa notícia é que a progressão no terreno já está a fazer surgir estas notícias positivas em relação a Cabo Delgado e em relação ao projeto do gás. Última questão em relação a este assunto. Numa entrevista que deu à Rádio Pública, Joaquim Chissano apelava ao governo para considerar a possibilidade de diálogo com estes grupos armados que atacam Cabo Delgado. E ele assinalava que há certo tipo de terrorismo, isto numa clara alusão a Renamo, que acabaram através de negociações. Mas há quem argumente de que negociar com quem? Porque não há rostos. Está aqui só a falar desta negociação clássica que conhecemos dos manuais. Francisco, se eu fosse um político, eu diria muito obrigado por me colocar essa questão. É assim, as respostas de Joaquim Chissano serviram para vários menus, incluindo para os políticos, incluindo para os comentaristas ou os políticos disfarçados os políticos disfarçados de comentaristas. É assim, eu fui ouvir atentamente a declaração de Joaquim Chissano. Conheço o presidente Joaquim Chissano há muitos anos. Conheço a sua maneira enviesada de se pronunciar em relação
a temáticas complexas e complicadas e, portanto, parece-me que ele fez uma declaração muito honesta. Qualquer um de nós está a favor de negociações. Qualquer um de nós é a favor da paz em vez da guerra. Portanto, aquilo que Chissano está a dizer é, se houver condições para dialogar, por que não? Mas dentro daquela perspectiva, como muitas organizações estão a defender, ou seja, se é possível, com líderes locais, discutir-se assistência à população, discutir-se minorar-se o sofrimento da população nas zonas de guerra, por que não negociar? E quando se diz negociar, não é haver paz, haver trégua, haver partilha de poder, porque é isso que as pessoas estão a ver. Acaba-se a guerra, chegam aqui os indivíduos do califado e começamos a negociar com o califado o que é que vai acontecer a seguir. Não. Honestamente, não me parece que é isso que o presidente Chissano está a dizer, que é preciso ir passo a passo e identificar as negociações possíveis. E uma negociação pode ser a estrada entre Palma e Nangade, pode ser uma assistência às populações do arquipélago das Quirimbas. Uma segunda questão que me parece implícita nas declarações de Chissano é de dizer, cuidado, porque não pensem que com os tiros e com as bombas e os morteiros vão resolver o problema. Há outras questões que é importante considerar. E depois, e Chissano é um político matreiro, ele também quer ficar no registro a dizer, não se esqueçam que eu naquela altura já dizia que era bom encontrarmos os caminhos da paz. Portanto, é nesse sentido que eu interpreto a declaração. Mas o presidente Chissano diz assim, num sítios é possível, noutros sítios não é possível. Por exemplo, na Somália não foi possível, na Nigéria não tem sido possível, e também precisamos de saber o que é que quer esta gente e quem são os seus líderes. Será isto tão diferente? Porque outra interpretação é que o presidente Chissano pronunciou-se em oposição ao presidente Nyusi. Estas declarações são exatamente idênticas à do presidente Nyusi quando diz que os terroristas não têm rosto, não sabemos quem são, não sabemos o que querem. Não há grande diferença. Não há grande diferença. Portanto, esta é a minha interpretação e é uma opinião avisada e que faz todo o sentido nesta altura fazer-se este tipo de declaração. Tendo dito isto, eu continuo a lamentar que no meio deste conflito parece estar completamente perdida esta agência que é suposta de providenciar alternativas ao desenvolvimento, não só para Cabo Delgado, mas para outras províncias à volta. E isto está a ser muito, muito embaraçoso, porque, não nos esqueçamos, se criarem espaços livres de violência, a população vai fazer uma grande pressão para querer regressar às suas zonas de origem. O que é que vai fazer no meio de escombros, de falta de tudo, de cinzas, de carvão, de falta de utensílios? É preciso que haja um músculo de auxílio para estas pessoas se fixarem e para se afastar este fantasma que existem forças predadoras importantes que querem ocupar toda esta terra deixada livre pelo conflito que existe neste momento em Cabo Delgado. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte
dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para o caso das dívidas ocultas, cujo julgamento vai iniciar no dia 23 deste mês. Fernando Lima já começa a ficar cada vez mais clara a estratégia de defesa que pode ser seguida por alguns dos réus à volta do círculo próximo do presidente Guebuza. Por exemplo, Antônio Carlos do Rosário, catalogado como indivíduo A no relatório Kroll, apresentou ao tribunal, através dos seus advogados, uma lista de 35 declarantes, com destaque para Filipe Nunes, presidente da República. Também arrastou o ministro Celso Correia e todos os integrantes da comissão de inquérito criada na altura pela Assembleia da República para investigar este caso das dívidas ocultas. É cada vez mais a potentialização deste processo, ou que seja o julgamento se arraste para a praça pública? Não, o julgamento já está na praça pública e a comunicação social está a bater palmas, porque está-se a divertir imenso com a lavagem de roupa suja, com as nuances que este processo está a tomar. E, em última análise, eu sempre, nunca me canso de dizer isto, que precisamos de olhar com seriedade para estes processos e ver o que é que está por detrás de determinadas decisões. Claramente, quando determinadas ações são tomadas, há também um aproveitamento político por essas ações. Diríamos que, por causa da pandemia, as pessoas não tiveram oportunidade de celebrar o Carnaval, e agora vamos ter um Carnaval extra no mês de agosto. É assim, não é preciso ir a um curso de Direito para saber, ou para conhecer, ou para considerar da completa improbabilidade de um juiz aceitar 35 testemunhas, sem nem sequer qualificar que testemunhas estão a ser arroladas. Agora, indo a alguns exemplos. Então, temos um procurador-chefe que está no topo desta investigação, que eventualmente teve o dossiê de António Carlos do Rosário nas suas mãos. Então, o meu advogado vai arrolar a pessoa que me está a investigar para chegar ao tribunal como declarante. Quer dizer, há qualquer coisa que não faz sentido. Segunda questão, não basta uma pessoa arrolar nomes. Mais uma vez, para fazer para lançar foguetes na via pública, podemos lançar todos os nomes, aliás, toda a hierarquia do Estado está lá. Começa no Presidente, vai para o Primeiro-Ministro, vários ministros. Mas a ideia parece ser essa. Não tínhamos por um segundo nenhuma dúvida sobre esse objetivo. Por exemplo, o Celso Correia. Parece que há aquela questão, qualquer assunto que surge que o governo chame-se o Celso Correia. Até os detratores do Celso Correia estão admirados. O que é que o Celso tem agora a ver com os barcos da Ematum? Portanto, vale o que vale. Depois, já assistimos ao aproveitamento político que foi a Privinvest requisitar a presença de Filipe Nunes em Londres. Quando qualquer advogado sério sabe que o Presidente da República não comparece onde lhe estão a pedir para ele comparecer. Vai onde quer que vai, com as suas prerrogativas, como chefe de Estado deste país. Portanto, o chefe de Estado tem determinadas, inclusivamente, e eu não estou a sugerir que ele não deve responder ao processo de Londres. Agora, uma coisa é responder ao processo de Londres e haver os meios porque ele dê essas respostas. Outra questão é de se meter num avião
e ir a Londres, sentar-se ou ir encontrar-se com os juízes daquele tribunal. Da mesma forma que existem formas de ele se pronunciar sobre estas matérias. Portanto, ele não tem que comparecer na cadeia vulgo BO. Portanto, este é o chefe de Estado. Depois, os ministros, uma procuradora adjunta. Isto são aquilo que são qualificados altos dirigentes de Estado. Também há pré-requisitos que determinam as declarações destas pessoas, incluindo o habitual argumento do segredo de Estado. Ou seja, estas altas individualidades têm uma série de argumentos que as afastam quase automaticamente da sua presença no julgamento. Depois, é preciso não esquecer os poderes discricionários do juiz, que em última análise decidirá vai analisar a lista, se são relevantes ou não os contributos destas pessoas para o esclarecimento do caso. Portanto, é assim, um documento desta natureza faz manchete, provoca todo um grande alarido, mas no fim do dia é exatamente isso mesmo. Usa-se um termo meio esquisito para falar sobre isto. Isto é fogo fátuo, ou seja, aquele fogo que tem um efeito, causa assim um grande espanto, mas depois reduz-se a nada. Portanto, o arrolamento de 35 declarantes não tem pernas para andar do meu ponto de vista. Há uma outra questão, sobretudo sobre Manuel Chang. Há quem acha que Manuel Chang é uma peça fundamental neste processo, até para esclarecer eventuais dúvidas. Considera a ausência do antigo ministro das Finanças, a ausência dele não vai fazer com que a justiça seja feita? Não, é outro argumento oportunista. Claro que, e agora não me lembro do... já me estou a lembrar o caso. Eu estive naquele julgamento de Gaza, em que todas as culpas foram parar àquele arguido que estava a monte. Portanto, ele está a monte. Aliás, penso que há grandes cumplicidades para aquele indivíduo estar a monte. Logo, todas as culpas foram direcionadas para este indivíduo que não estava em tribunal e não se podia defender. Portanto, taticamente, isto poderá acontecer. Agora, sejamos realistas. Acham mesmo que o ministro Manuel Chang é a peça-chave? Que o ministro... Porque é isto que eu venho dizendo desde que começou este processo. O ministro Manuel Chang é uma peça relevante em todo este processo, mas não foi ele que decidiu, não foi ele que mexeu todas as peças do xadrez. Não foi ele que distribuiu subornos. Não, ele também foi um beneficiário destes pagamentos que foram feitos. Portanto, considerar que Chang é fundamental, eu penso que se está a mentir ou está-se a fugir à verdade no processo. Mas os agentes de segurança de Estado, e todos nós conhecemos como é que funciona a nossa segurança, eles têm poderes para intimidar ministros, para intimidar governadores do Banco de Moçambique. Aliás, existem algumas evidências que foi exatamente isso que aconteceu. Quando tocava o telefone de um quadro superior do CIS para o ministro, é para os ministros executarem. Não era para discutir se era ou se não era. Por exemplo,
o Moza Banco efetuou uma transação a pedido do Banco de Moçambique a partir de uma conta do CIS. Portanto, é assim, o Moza Banco recebeu uma ordem. Execute-se. Quem é que está a dar a ordem? O Banco de Moçambique. E quem é que deu a ordem ao Banco de Moçambique? O CIS. Portanto, o ministro Manuel Chang, a peça-chave, não. Neste contexto, não é, e o julgamento pode correr muito bem sem a presença do Manuel Chang. Do ministro. Agora, pode ser gizada uma estratégia em que façam depender do ministro Manuel Chang, porque Manuel Chang, sim, é fundamental neste sentido, e por isso mesmo que há toda esta pressão tática para que Chang vá aos Estados Unidos e para que se sinta mais à vontade de falar num tribunal americano, que é esta pergunta fundamental. O senhor assinou as garantias por ordem de quem? E vamos dizer que está na cabeça de toda a gente, é que o ministro Manuel Chang não diga que compareceu alterado no escritório e decidiu assinar as garantias de Estado, é porque recebeu ordem, nomeadamente ordem do Presidente da República, para assinar as garantias de Estado. O Presidente da República, neste país, é o chefe do governo. Portanto, em termos hierárquicos, o ministro Manuel Chang responde ao chefe do governo, para além de outras subordinações, incluindo de natureza partidária. Mas basta o facto de o presidente ser também o chefe do governo para ele ter este tipo de comportamento. Agora, que ele devia estar, para já, institucionalmente, a Procuradoria separou os processos. Ele está separou os processos. Autónomo. Portanto, ele não precisa sequer de ser julgado à revelia, está num processo autónomo. Portanto, não acho que seja, para o caso, para as questões que neste momento estão em causa, não me parece que seja relevante a presença de Manuel Chang. Vamos comentar um pouco a questão do caso do Standard Bank, que faz manchete hoje no semanário Savana. São estes elementos que vão saindo pouco a pouco deste caso. Há dois documentos, falando na leitura destes documentos, sobretudo as respostas do Standard Bank à acusação do Banco de Moçambique, sugere um pouco que o regulador pode não ter andado muito bem. Tem o mesmo entendimento? É assim, eu sou a favor, e acho que todos somos a favor, que quem comete asneiras e quem comete ilícitos seja responsabilizado por esses ilícitos. Mas há maneiras de o fazer. Portanto, quer-me parecer que é nos aspectos práticos ou na prática do Banco de Moçambique que andou mal. Ou seja, eu já vi o argumento que o Banco de Moçambique devia ser pedagógico. Não tem nada que ser pedagógico. Mas o Banco de Moçambique agiu como fazemos muitas críticas às próprias forças de defesa e segurança. Dispara primeiro e investiga depois. Ora, para evitar que o Banco de Moçambique tenha que fazer alguns recuos em relação a este processo, era melhor fazer sim um processo, incriminar o banco, fazer a investigação até ao fim, dar a possibilidade do banco exercer o contraditório e depois, perante as respostas aos factos arrolados, sairiam as sanções. Ora, não é isso que sucede. Saíram as sanções, saíram as punições sobre os quadros do Standard Bank e agora está-se a avançar sobre o processo. Já houve uma resposta do banco, há uma auditoria em curso, há processos que vão ser
dirimidos em tribunal e, portanto, um processo que poderia acontecer sem que existissem à partida punições e, portanto, não estou a defender que não deveria haver punições, começou pelo fim. É aqui que eu acho que o Banco de Moçambique andou mal em relação ao processo. Mas, se o Banco de Moçambique atuou, interditou as operações cambiais e agora já autorizou as operações cambiais naquilo que é o mais relevante, que é as operações dos grandes clientes do banco, do Standard Bank, para fazer as transferências dos seus grandes clientes, por que não podia ter esperado até tomar as suas decisões, nomeadamente as punições a arbitrar em relação aos responsáveis e ao próprio banco? Porque, e isto já vi isto debatido por especialistas na matéria, há sempre um dano reputacional ao nosso próprio sistema financeiro. Afinal, ali naquele país é assim que as coisas, funcionam. Por exemplo, até agora eu não tenho conhecimento que nenhum dos grandes clientes do Standard Bank afastou-se do Standard Bank, encerrou as suas contas no Standard Bank porque acha que o Standard Bank é um banco de grandes mafiosos que estão a lesar os clientes, que estão a lesar o sistema financeiro, que estão a lesar o governo e que estão a lesar o Banco Central. É este tipo de evidências que eu até agora não vi. Eu sei que o setor financeiro, tudo se processa nos corredores, ninguém faz declarações públicas, portanto não esperaria que a Vale, a ExxonMobil, o Banco Mundial ou o FMI viesse à praça pública dizer aqui del Rey estamos a ser prejudicados, mas o contrário também não aconteceu. Não tenho conhecimento de ações práticas relevantes que consubstanciem na prática uma crítica à própria atuação do Standard Bank. Há um ponto, só para fecharmos este assunto, há um ponto nesses documentos, sobretudo a resposta do Standard Bank, em relação à questão da CIMORRED. Aqui o Standard Bank praticamente aceita que tem uma rede municiada no exterior para uma questão de backup. Mas alerta de que o senhor está a jogar com duas medidas, porque há um banco relevante que tem uma sua rede independente e o senhor não faz nada. Bem, o Standard Bank não vai até ao fim dessa argumentação. É que a rede que é onde funciona o BIM é a rede que o próprio Banco Central também adotou como uma nova rede para o sistema moçambicano. Portanto, digamos que e eu não quero ser anedótico, mas o BIM se antecipou às próprias decisões do Banco Central ao adotar esta rede. Mas todos os bancos, na altura quando houve o grande debate sobre a CIMORRED, porque que o BIM era diferente e tinha a sua própria rede e não devia estar também inserido na CIMORRED. Vamos à África do Sul para fecharmos o nosso programa de hoje, que é a tal remodelação do gabinete do presidente Cyril Ramaphosa. Aconteceu, mas o ponto que eu queria olhar, Fernando Lima, o mais interessante é que o presidente sul-africano justificou a razão de cada mudança, coisa impensável na Pera do Índio. Nós já debatemos muitas vezes as grandes diferenças entre aquilo que consideramos democracia e Estado de Direito entre a maior parte dos países africanos e a África do Sul. A África do Sul está num patamar muito mais sofisticado e muito mais desenvolvido. Quando é preciso dar uma ordem ao Parlamento para colocar forças militares
na rua. Isto mostra como funciona a democracia sul-africana. Houve danos imensos na África do Sul, bilhões e bilhões de rands destruídos em meia dúzia de dias, muitos mortos, muitas pessoas detidas, mas há, portanto, prestação de contas. O governo falhou, o governo acha que tem que dar resposta ao público onde falhou e porquê que falhou, por isso nomeou uma comissão, a comissão fez os seus inquéritos, produziu resultados e o governo a seguir tomou decisões em função dessa mesma investigação, nomeadamente tiveram que rolar cabeças na área, sobretudo na parte securitária. Na parte securitária, por causa das brechas que se notaram na resposta de segurança que foi dada a estes incidentes violentos contra alvos económicos. Ou seja, modo geral, as forças de defesa e segurança, a começar pelos serviços de inteligência, não conseguiram antecipar a dimensão que este movimento tinha e, digamos, a teia organizativa que inclusivamente havia em relação a este movimento de protesto. Que resistiu apenas o ministro da Polícia neste setor securitário? A minha interpretação, e o ministro da Polícia é muito criticado por uma série de decisões que tem tomado ao longo dos últimos anos, é que o ministro da Segurança se mantém por causa ainda dos equilíbrios que também na África do Sul existem em termos de etnias e de regiões e das influências que essas etnias e regiões têm nos balanços de poder, muito embora se diga que esta grande rebelião interna fortaleceu os poderes de Cyril Ramaphosa e que este governo, agora remodelado, responde melhor àquilo que é a concepção de Cyril Ramaphosa da governação e que não teve que fazer as concessões que teve que fazer no anterior governo a acomodar as diferentes facções dentro do ANC. Tito Mboweni é substituído, mas a seu pedido já ocupava esse cargo desde 2018. Aqui o interessante é que os mercados sul-africanos responderam imediatamente a este movimento. O Rand perdeu cerca de 25 centavos de seu valor em relação ao dólar americano, mas antes recuperou outras perdas. Sim, porque exatamente quando se sentiu que o governo estava no controle da situação, aquela quebra brusca do Rand desapareceu, e eu penso que o efeito Tito Mboweni tem também o efeito sobre outra figura muito contestada sobre os setores populistas e da chamada esquerda sul-africana, que é Pravin Gordhan, ou seja, os demónios do capitalismo na África do Sul são encabeçados pelo Tito Mboweni e pelo Pravin Gordhan. Então, os mercados interpretam a caída ou a queda de Tito Mboweni como uma crítica à economia de mercado sul-africana e, por outro lado, que isto pode fragilizar também Pravin Gordhan, que é outra das cabeças que é exigida, que deve ser afastada da administração sul-africana. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre a guerra em Cabo Delgado, olhamos para as dívidas cujo julgamento de agosto
instalações da BO, comentamos sobre o Standard Bank e também terminamos agora com a remodelação governamental na África do Sul. Elec Vilanculos e André dos Santos encarregaram-se da parte técnica. Eu sou Francisco Carmona. Boa noite, até 2 para 7 dias.